Romanos capítulo 15, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, nós nos alegramos na Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos, exultamos com o Teu ser perfeito, com a Tua glória que nos é revelada em Cristo Jesus, ó Deus. Pai, nós nos alegramos na revelação que fazes através da Tua palavra, do conhecimento tão precioso, tão vivo que nos concede para a nossa transformação, para, Deus, a nossa correção, o nosso ensino, e para nutrir os nossos corações de esperança através da Tua palavra. Nesse momento, diante dela, nós te clamamos, te pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente, ó Pai, de maneira que somente seja dito aquilo que proceda do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor faça de cada um dos Teus filhos e filhas esta noite ouvintes sinceros, prontos e dispostos a ouvirem a Tua palavra e saírem daqui para vivê-la. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós queremos falar esta noite sobre o outro primeiro, como Jesus fez. Nós temos aprendido muito com o apóstolo Paulo, nos capítulos de 12 até aqui, sobre a nossa relação mudada com Deus, mudada com nós mesmos e mudada com o outro, com o próximo, mudada até mesmo com o Estado, com os governantes. Mas Paulo se ocupa mais da nossa relação com o próximo. Ele fala até das nossas relações com os inimigos, mas em falando da nossa relação com o próximo, ele começou estabelecendo um princípio muito importante. Ele diz que o amor é o fundamento dessa relação. Mas não qualquer amor, mas o amor que é sem hipocrisia, o amor que é sem fingimento, o amor que se livra das duplicidades que o invalidam, que o contaminam, que o desfiguram. Aquelas duplicidades que podem acontecer internamente e externamente. Nós internamente podemos experimentar uma duplicidade quanto ao amor, à medida em que assumimos um conceito errado de amor, distorcido. Aquele tipo de sentimento de posse que muitas vezes nós estabelecemos a respeito das pessoas e que nós confundimos com amor. Aqueles meros sentimentos que muitas vezes se tem por outras pessoas e se confunde com amor. Mas também é possível a duplicidade externa, quando nós dizemos amar e não amamos. E Paulo ele vai continuar falando sobre coisas importantes. Ele já havia estabelecido no final do capítulo 12 muitas marcas de altruísmo, de abnegação, de renúncia, de entrega de direitos, para estabelecer que é muito importante para o exercício do amor, que é a bondade em movimento, o bem em movimento em direção do outro, para que isso pudesse ser possível. Ele já havia certamente estabelecido toda a modelagem que havia, tanto nos ensinamentos de Jesus, como na sua própria vida, a própria vida de Jesus, como modelo para essa ação amorosa em direção ao próximo. Mas Paulo ele vai continuar argumentando. Por quê? Porque nos capítulos de 12 e 13, a ocupação de Paulo era mais com exortações gerais. Paulo queria estabelecer os princípios importantes. E agora, no capítulo 14 e 15, ele vai tratar de exortações mais específicas. Haviam muitos problemas e tensões nas relações entre os dois grupos que formavam
dadas as características das suas origens, que formavam a igreja de Roma. Haviam na igreja de Roma judeus convertidos e haviam gentios convertidos. E as diferenças das origens, principalmente pela predominância da origem religiosa dos judeus que haviam se convertido, havia muita tensão entre esses dois grupos. E havia uma grande dificuldade de relacionamento, principalmente porque os judeus convertidos se viam como fortes e, dada a sua maneira de ver a guarda do Shabat e as questões dietéticas, as questões alimentares, eles acabavam por colocarem tropeços à liberdade dos cristãos gentios, daqueles que dentre os gentios haviam se convertido e que estavam vivendo mais plenamente, mais compreensivamente pela consciência da fé, a liberdade que eles haviam ganhado em Cristo Jesus. E então Paulo, ele estabelece os conselhos que nós ouvimos na parte da manhã, onde ele deixa muito claro aquilo que os fortes não deveriam fazer na relação com os fracos, e mesmo que na nossa relação, da relação do fraco com o forte também não se deve fazer. Ele estabeleceu duas coisas importantes. Aquele que se acha em condição de liberdade, entende-se em condição de liberdade, ele não pode impor ao outro o escândalo. Ele não pode escandalizar aquele que é fraco e aquele que tem dificuldade de entender a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas também ele disse que aquele que não se via com tanta liberdade não deveria estabelecer e impor limitações, escrúpulos, tropeços àqueles que estavam vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Não é fácil, é muito difícil viver essas coisas, assim como é muito difícil nós servirmos ao propósito para o que fomos feitos, em termos daquilo que o mundo nos assiste, que é demonstrar aquilo que Paulo diz que é a justiça, a paz, a alegria do Espírito, aquilo que deve ser visto em nós, mas que muitas vezes nós temos tantas dificuldades por demonstrar. Eu sei que agora Paulo vai entrar aqui num paradigma, num padrão, num modelo que nos dá esperança, nos encoraja, mas que muitas vezes pode soar como uma realidade ainda mais difícil. À medida em que ele coloca o próprio Senhor Jesus como um modelo para vivermos estas coisas, um modelo para expressarmos estas coisas. E certamente alguns de nós ficarão tentados a desanimar ainda mais. Se Jesus então é um modelo, aí é que eu desanimo mesmo, porque ele, perfeito como está ainda mais distante da minha condição de poder fazer as coisas que a palavra me exige que eu faça. Mas há palavras importantes aqui, do porquê Paulo está usando exatamente Jesus como modelo de algo que nos é muito difícil de fazer, mas que é necessário e que é possível fazer. Vamos recobrar algumas coisas antes. Primeiro, voltando sobre a questão de quem é o fraco e quem é o forte. Nós falamos pela manhã que fraqueza não se refere à maturidade espiritual da fé, mas à fraca consciência da fé cristã em relação à liberdade. Fraco não é aquele que tem pouco conhecimento. Fraco não necessariamente é aquele que conhece pouco doutrina ou teologia. Fraco é aquele que tem dificuldade na sua consciência de lidar com a liberdade que Cristo lhe deu. Fraco é mais ou menos alguém definível da seguinte forma, da seguinte ilustração. Imagine um proprietário de uma vinha, um grande fazendeiro que possuía uma grande e belíssima vinha. Ele sabia cada detalhe daquela vinha, ele sabia cada detalhe daquela sua propriedade. Ele tinha um conhecimento técnico absoluto de tudo quanto era feito ali. Mas imagine essa pessoa nunca ter se deliciado com uma uva sequer. Ele nunca ter se alegrado, se permitido o gozo de provar daquela coisa, a não ser de eventualmente mostrar aos outros e fazer daquilo um lugar produtivo. Imagine uma pessoa seca, cheia de apenas uma compreensão utilitária daquilo que tinha nas mãos, mas que não provava da alegria de ter aquela coisa. A pessoa fraca, na maneira de ver do apóstolo Paulo, é precisamente esse, aquele que sabe tudo
sobre a obra do Senhor Jesus, a doutrina, a teologia, em termos de conhecimento, até mesmo em algum nível da maturidade desse mesmo conhecimento, mas que tem uma dificuldade muito grande de gozar destas coisas, de se alegrar nestas coisas, de experimentar a grande bênção e alegria que esses mesmos dons podem nos conceder. Paulo, então, ele dirige a sua exortação principalmente aos fortes na fé. Mas por quê? Se o problema eram os fracos. Os fracos que certamente eram aqueles que se achavam fortes, que eram os legalistas, os religiosos, os de origem judaica, e que, censurando e colocando tropeços à liberdade dos fortes, se achavam fortes, quando na verdade eram os fracos. Meus irmãos, Paulo, ele se dirige, ele exorta os fortes em relação aos fracos, porque os fortes é que na fé eram livres para fazer as duas coisas que eram possíveis para ajudar os fracos, mas o contrário não era possível. Aos fortes havia a possibilidade de se fazer as coisas que eram importantes para mostrar o caminho da alegria e da liberdade que Cristo havia concedido, e que aqueles irmãos fracos lá da igreja de Roma tinham tanta dificuldade em perceberem e entenderem. Aqui Paulo vai estruturar basicamente 4 coisas importantes, ou 4 princípios importantes a respeito de como esses fortes poderiam atuar para produzir essa compreensão nos fracos. Seria mais ou menos o que ou o porquê de como se chegar a essa solução dessas tensões, nesses problemas de relacionamento com os fracos na fé. Esses princípios nós precisamos tomar o cuidado de não fazer como os fracos costumam fazer. Os fracos, eles têm uma habilidade inata de transformar qualquer princípio, qualquer coisa em regra e em norma, em leis. Exatamente nisso consistiu a grande capacidade da fraqueza deles. Qualquer coisinha que surgia virava um penduricalho na lei. Eles estavam tão acostumados com o hábito terrível das práticas judaizantes de criar acréscimos à lei, que toda vez que você falasse de algum princípiozinho, de alguma norma, de algum conselho, já virava uma regra firme e forte, né? Isso, infelizmente, acontece muito hoje em dia. Se nós fizermos qualquer tipo de estudo a respeito de princípios importantes para lidar com a guarda do dia do Senhor, aqueles que são fracos, eles vão pegar cada conselho que o pastor dá e vai transformar numa regra. E pior, ele vai impor essa regra aos outros. Ele vai fazer o outro tropeçar num conselho, em algo que era para ajudar e para edificar, e que agora é usado para julgar e para condenar. Quais são esses princípios importantes que nós temos considerado aqui e ainda iremos terminar de considerar no próximo domingo? Primeiro princípio é o do senhorio de Cristo. O texto no capítulo 14, de 1 a 12, nos falou sobre a necessidade de aceitar o outro sem julgamentos, porque Jesus já o aceitou. O texto, voltem comigo, lá no capítulo 14, eu gostaria que você lesse para mim, acompanhasse comigo, a primeira parte do verso 4, diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Ou seja, quando nós olhamos os fortes ou os fracos, independente da situação dos dois, o que nós vemos são dois tipos de crentes se esforçando para agradarem o Senhor, se esforçando para viverem para o Senhor. Mas o princípio importante é de que ambos estão sujeitos ao senhorio de Cristo, e a condição de ambos está debaixo da própria autoridade, governo, êxito, performance, comando de Jesus. O texto diz que se ele se mantiver de pé ou se ele cair, isso será papel de quem? De Jesus. Então, o primeiro princípio importante em nós lidarmos com essas nossas diferenças de força, de fraqueza, de maturidade ou imaturidade espiritual, de uma maior capacidade, maior conhecimento, um maior vigor para lidar com as coisas que nos envolvem na liberdade em Cristo, é nunca esquecer
que estamos envolvidos com o senhorio de Cristo. Aquele irmão que você acha que não guarda o dia do Senhor tanto quanto deveria guardar, que não é tão disciplinado, tão certinho quanto você gostaria que ele fosse, cuidado com quem você julga. Você está julgando alguém que é servo de um outro Senhor. Você não é o Senhor dele. Esta é a coisa primária, importante aqui, para lidarmos com essas relações. O segundo princípio importante que nós vimos na parte final do texto é de que o reino de Deus precisa ser entendido e compreendido. Nós não estamos falando dos nossos reininhos pessoais. Nós não estamos falando do mundinho das nossas regras. Nós estamos falando do reino de Deus. E no reino de Deus há um princípio claramente estabelecido por Paulo nesses versículos e em toda a Escritura, de que a edificação uns aos outros é que nos cabe, e não o estabelecer o tropeço do outro com base nas nossas próprias regras, nas nossas próprias leis pessoais. E Paulo então, ele agora no capítulo 15, versos de 1 a 7, ele vai falar do exemplo do amor de Cristo como outro princípio importante a nortear a nossa relação com aqueles que julgamos fracos, ou a relação dos fracos com aqueles que são julgados de alguma maneira fortes. E no próximo domingo nós estaremos falando sobre o quarto princípio, que estará na sequência do texto, onde nós veremos ainda mais profundamente os aspectos da aceitação destes em Cristo Jesus e da glória que redunda a Deus nesta aceitação. Mas hoje eu quero considerar com os irmãos isso. Por favor, coloque em primeiro lugar o outro. Faça do amor ao próximo e de não ser você um tropeço ao próximo o fundamento da tua relação com ele. Porque Jesus fez assim. Você não pode não aceitar quem Jesus já aceitou. Você não pode querer julgar quem Jesus é que vai julgar. Vamos considerar coisas importantes sobre isso. Em primeiro lugar, verso 1. Leiam novamente comigo. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Como é que nós seguimos o exemplo de Jesus? Paulo está dizendo que nós seguimos o exemplo de Jesus, suportando as fraquezas dos fracos, sendo atenciosos com os seus pontos fracos. O texto está dizendo que nós que somos fortes, nós que vivemos a liberdade, nós que usufruímos dos dons de Deus, nós que vivemos plenamente a alegria de provar dos benefícios, dos presentes que Deus nos deu, sem se preocupar se eu estou comendo galinha cabidela ou não, como eu disse pela manhã, sem me preocupar se é carne de porco ou não, sem me preocupar se é vinho ou suco de uva, mas aqueles que são fortes, ao ponto de entenderem a liberdade que existe em Cristo Jesus, sem se preocupar se está fermentado ou não, se é alcoólico ou não, mas que estão usufruindo e gozando do grande presente que Deus deu, deve entender que na sua liberdade o outro vem em primeiro lugar, e você precisa suportar a fraqueza daquele que olha para você e implica com a sua galinha cabidela, molho pardo, que implica com a sua taça de vinho, que implica com a comida que você come, que implica com a liberdade que você goza e usufrui no Senhor. Ele é fraco e você precisa suportá-lo na sua fraqueza. Você precisa ser atencioso com o seu ponto fraco. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Certamente você ficaria extremamente feliz de levantar a sua taça de vinho, um bom vinho chileno, um bom vinho português, se alegrar e brindar com o presente, o dom que Deus te deu. Mas o texto está dizendo, não agrade a você primeiro. Acolha atenciosamente a fraqueza do fraco. O fraco olha para a sua taça de vinho e faz careta, se escandaliza. Então o texto diz que você deveria, em primeiro lugar, carregar um peso,
Suportar uma carga. A expressão aqui para suportar, a expressão para esta palavra suportar é bastazo. Significa carregar um peso, uma carga. Significa que é muito bom comer galinha com sangue. Mas se o teu irmão, que é tão fraco, não entende o gozo, o benefício que Deus está concedendo na liberdade que foi dada em Cristo Jesus, então o que é que você tem que fazer? Toma o peso, abre mão da galinha, abre mão da taça de vinho e suporta o peso da fraqueza do teu irmão. O que é que nós precisamos, além de entender nesse sentido da palavra, nós precisamos considerar aqui? Primeiro, entender que não significa fazer algo a contragosto. Tolerar as fraquezas dos fracos na fé não pode ser algo a contragosto. É algo que aponta para uma alegria em renunciar ao direito. Você vira e fala assim, não, eu amo tomar vinho, eu amo comer galinha com sangue, mas eu me alegro em renunciar, em suportar sobre mim o fato de que eu não me agradarei neste momento, para que eu possa acolher a fraqueza do meu irmão. O texto está falando de pegar um peso, suportar um peso, mas não a contragosto. Onde é que nós vamos aplicar isso em relação ao exemplo do amor de Jesus? Vocês acham que Jesus, apesar de quão terrível foi a humilhação do Redentor, você acha que Jesus fez o que fez a contragosto? Você consegue imaginar por um instante que Jesus tenha suportado o que ele suportou a contragosto? Meus irmãos, pode nos parecer, por expressões como o do Getsemane, por expressões onde claramente as dores do Redentor são expostas, que Jesus possa ter feito por algum segundo a obra que fez a contragosto. Em algum momento nós encontramos no texto bíblico a expressão, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Mas é preciso olhar para a obra toda e entender que a humanidade de Jesus, ela se assombra com tudo quanto havia de vir sobre ele. Mas é preciso entender que Jesus, ele deu a sua vida de bom grado. Ele deu a sua oferta, o seu sacrifício e o seu suporte de todo o peso das coisas que tinham que vir sobre nós, vindo sobre ele, de bom grado. Nós temos que assumir a ideia de que Jesus alegremente renunciou aos seus direitos reais, gloriosos, para que pudesse receber sobre si aquilo que cabia sobre nós. Cristo fez isso por nós, ele levou os nossos fardos, os fardos da nossa fraqueza por amor. Cristo suportou toda a tristeza e a profundidade da tristeza do nosso pecado por amor. Ele certamente, alegremente se dispôs a tomar o lugar que tomou. Jesus não fez a contragosto. J.B. Phillips, comentando esse primeiro versículo de Romanos 15, ele diz que nós que temos fé forte, devemos assumir a carga das dúvidas e escrúpulos de outros. E não apenas seguir nosso próprio doce caminho, ou caminho doce. É preciso entender que muitos irmãos enfrentarão dificuldades de entender o grande caminho de liberdade que se abre diante de nós em Cristo Jesus. Há muita dificuldade de se entender pelas grandes imposições que a religiosidade costuma oferecer, de que Cristo nos trouxe para viver a lei da perfeita liberdade. E não uma religiosidade de fardos. Mas o que nós precisamos entender é que se você já entendeu esse caminho de liberdade aberto diante de você, o convite da palavra de Deus é para que você suporte as dúvidas e os escrúpulos daqueles que são fracos.
que você carregue para o segundo plano a disposição sua de agradar a si mesmo. Eu me lembro de uma ocasião de um pastor, foi um querido pastor meu, da Érica, da Ana Clara. Ele tinha comprado uma garrafa de vinho para abrir e brindar com uma taça, com a esposa, com a família, com amigos, o dia que a filha passasse no vestibular. Essa garrafa devia ter em torno de uns 15, 16 anos. Ela foi comprada debaixo de oração, com disposição piedosa. Ele disse: com o fruto da videira eu brindarei a bênção que o Senhor dará à minha filha de entrar numa universidade. E aí, no dia da ocasião de ações de graças pela aprovação da filha, ele convidou, além da família, alguns irmãos da igreja. E naquele momento de confraternização, de celebração, ele foi até a estante onde a garrafa de vinho estava posta há 1,5 décadas. Pegou a garrafa e veio até o centro da mesa. E contou a história e disse que naquele momento ele gostaria de orar diante de Deus e de brindar a Cristo, ao Senhor, por todos os presentes, dons que Deus havia dado e certamente continuaria dando. E o irmão se apressou em dizer que estava escandalizado. Eu não acredito que eu estou vendo um pastor fazer isso. O pastor abaixou a cabeça, olhou para o irmão, pediu perdão, disse: meu irmão, tudo bem, me perdoe. Pegou a garrafa, foi lá para dentro da cozinha, segurou o choro, guardou a garrafa, voltou para a sala e prosseguiu do jeito que agradava ao irmão. Este pastor entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Este irmão entendeu e praticou o conselho de Paulo aqui. Ele não agradou a si mesmo, por mais que isso tivesse um grande peso, uma grande história para ele. E para a sua família, e para a relação dele com sua filha. Ele se preocupou em carregar a fraqueza daquele outro irmão. Versos 2 e 3, vejam comigo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Paulo está dizendo aqui também que nós seguimos o exemplo do amor de Cristo quando nós agradamos ou fazemos o bem ao próximo no amor para a edificação. O que Paulo está apontando aqui? Em primeiro lugar, ele está definindo muito bem o que é agradar aqui. Agradar não é apaziguar os outros, agradar não é simplesmente agradar as pessoas por qualquer motivo, não é simplesmente sentir a necessidade de ser importante e ser necessário na vida do outro. Você sabe por quê? Porque isso tudo coloca o foco ainda na própria pessoa que faz. Se você simplesmente quer ser útil, simplesmente quer agradar o outro por agradar, simplesmente quer ser importante, quer ser necessário, o foco ainda é autocentrado. O foco ainda está em você mesmo. E não no bem do outro, e não na edificação do outro. Isso tem sido uma constante na mentalidade de muita gente que quer agradar os outros. Isso nós chamamos de temor dos homens. Há pessoas que querem agradar o tempo todo, mas querem fazer isso não porque colocaram a sua própria disposição de lado, não porque colocaram a disposição de agradarem a si mesmos de lado. A grande característica do temor dos homens é justamente agradar a si mesmo. É autocentrada. Por que eu quero tanto agradar aos outros? Porque eu quero colher algo com isso. Eu quero colher admiração. Eu quero colher elogios. Eu quero colher aceitação. Eu quero colher aprovação. Paulo não está dizendo aqui com agradar isso. Ele não está dizendo que você tem que agir
de maneira autocentrada, buscando fazer aquilo que no final das contas vai redundar mais em algum tipo de benefício para você do que para os outros. O que Paulo então quer dizer? Ele está falando aqui de uma mudança do egocentrismo e da disposição autocentrada ou autosserviço para a centralidade no outro. Servindo aos outros. É uma escolha de viver uma vida de grande alegria, onde a ordem do seu serviço, onde a ordem das suas disposições acontece da seguinte forma: Jesus, o próximo, você mesmo. Agradar ao outro é quando você flui o seu serviço, a sua vida centrada no outro, nessa progressão. Jesus, o outro e você mesmo. Então nós, de acordo com essa dinâmica e dessa maneira de relacionamentos estabelecidas por Jesus e agora reforçada pelo apóstolo Paulo, é que nós existimos para servir ao próximo. Nós não servimos para servir a nós mesmos, para edificarmos a nós mesmos. Uma coisa importante sobre os dons espirituais que já foi falado aqui, é que os dons espirituais, eles nunca são para o benefício próprio. Deus concede dons a vocês para que vocês edifiquem outras pessoas, não a si mesmos. O objetivo de receber dons de Deus é edificar o outro. E então é preciso entender que o exemplo do amor de Jesus nos ensina é que você tem que agradar o outro, você tem que fazer pelo outro, como uma expressão de amor e concretamente para a edificação da outra pessoa. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Uma razão simples bastaria: porque Jesus viveu assim. Essa foi a forma como Jesus viveu. Nós devemos seguir o exemplo dele. Isso bastaria. Paulo diz que sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que ele coloca-se nessa história, quando ele poderia simplesmente dizer, sede imitadores de Cristo? Ele está dizendo apenas para afirmar, olha, é possível. Eu consegui, vocês vão conseguir. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esse é o modelo dele. Isso foi o que ele fez. Esse é o estilo de vida dele. É isso que é o exemplo aqui afirmado pelo apóstolo Paulo para a nossa maneira de nos relacionarmos com aqueles que são os outros, os próximos. 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz o seguinte: fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me fraco com os fracos, para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O compromisso do apóstolo Paulo era o mesmo do Senhor Jesus, de fazer o bem ao próximo, de agradar ao próximo, como um estilo de vida, como um estilo de serviço. Promover algo concreto na vida deste próximo. E o que é este algo concreto? O bem, a edificação. E qual que é o fundamento desta ação? O amor. Precisamente é o amor que fará com que as motivações estejam no lugar correto, com que as ações sejam corretamente direcionadas e não se desvie da sua finalidade, que é promover o bem, promover
a edificação do próximo. Vejam comigo agora o verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Mais uma coisa importante a respeito do exemplo do amor de Cristo é que o exemplo de Jesus nos dá esperança, meus irmãos. Através da instrução da Escritura, nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus e o seguimos num modelo que nos dá esperança. O texto está dizendo que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, a fim de que, por esse ensino, tenhamos paciência e sejamos consolados, encorajados, animados pela Escritura. Para o quê? Para que tenhamos esperança. Portanto, no modelo de Jesus e na instrução da Escritura, nós encontramos toda a esperança, todo o encorajamento necessário para lidar com a fraqueza desses irmãos. Para lidar com a grande dificuldade que é ter que suportar os fracos e suportar as suas fraquezas. Viver desse modo, viver lidando e suportando a fraqueza dos fracos, não é nada fácil. Isso requer abnegação, requer colocar os outros em primeiro lugar, mesmo quando é muito difícil. Uma situação aparentemente simples para muita gente, mas que possivelmente só o pastor que viveu na ocasião da garrafa de vinho sabe o quanto era importante para ele, o quanto era difícil para ele abrir mão de algo tão histórico em termos pessoais. Foi difícil, não foi fácil. Mas aqui o texto nos diz que 3 maneiras a Escritura nos ajuda para seguir esse exemplo de Jesus, e que certamente foi aquilo que ajudou o pastor a lidar com a situação da fraqueza daquele irmão. Primeira coisa, foi justamente isso, o fato de que toda a Escritura é para a nossa instrução. Ou seja, a Bíblia vai preparar você para isso. A Bíblia vai te instruir, ela vai te ensinar a lidar com isso. Você, pela Escritura, saberá como lidar com a pessoa que é fraca na fé. E ela também, a Escritura, te ensinará de maneira que você vai conseguir por ela desenvolver a paciência e o incentivo necessário para lidar com situações tão difíceis. Como eu falei para vocês na parte da manhã, a situação da galinha cabidela, né? Imagina uma coisa que você gosta tanto, você se prepara, marca o dia, chega lá para comer e a pessoa fica lá. Eu não acredito, você vai comer galinha com sangue. É algo aparente e simples, mas nós vivemos situações mais profundas e mais complexas. Situações onde a sua liberdade é seriamente abalada e comprometida. Em terceiro lugar, a Escritura nos levará a uma esperança que é a nossa sustentação, mesmo em tempos muito difíceis. Mesmo em situações muito difíceis. E então Paulo diz que essa é a própria obra de Deus para nos conduzir nestas relações. Através da Escritura, Deus vai nos ajudar, de maneira que assim nós podemos esperar em Deus aquela mudança necessária na maneira de pensar e na nossa própria maneira de encarar a realidade e o futuro. Nós estaremos olhando para as situações com uma perspectiva mais real das coisas como são hoje e na certeza de que Deus está construindo, mesmo para aqueles que não vivem plenamente a liberdade em Cristo hoje, uma outra realidade para o futuro. Vocês se lembram das expressões de Apocalipse 21, 5 e 6, quando o texto bíblico diz que eis que faço novas todas as coisas. Jesus está trabalhando, Deus está em ação, está atuando, mudando corações, transformando corações. E certamente a nossa realidade hoje pode ser muito difícil, mas ela é definível como o contexto do trabalho de Deus. Deus está agindo
E certamente a nossa perspectiva com relação ao futuro será a perspectiva da fé, será a perspectiva da confiança, da espera naquilo que Deus está fazendo. Agora vamos aos versos 5 a 7. Vejam comigo mais uma coisa importante sobre o exemplo do amor de Jesus na nossa relação com o fraco na fé. O texto diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. A última coisa que Paulo trabalha nesta seção do exemplo do amor de Jesus é que é preciso aceitar o outro para a glória de Deus. Ele usa expressões aqui como o mesmo sentir uns para com os outros, concordemente a uma voz glorificando a Deus Pai, para dizer: portanto, acolhei-vos uns aos outros para a glória de Deus. Se nós seguirmos o exemplo do nosso Senhor, o exemplo amoroso de Cristo Jesus, o acolhimento será o estágio desse exemplo, o estágio final deste exemplo em relação àqueles que são fracos na fé. O que certamente o pastor, naquela noite em que ele foi censurado, fez foi acolher o irmão naquela celebração. E eu creio que em pouco tempo, certamente o irmão tinha um lugar diferente, tinha um lugar que não era o planejado, não era o esperado, mas era certamente aquilo que naquele momento agora estava no coração do pastor. Ele trocou as coisas como antes ele havia definido, para se agradar, para se alegrar com a sua família, para poder acolher aquele irmão. E agora aquele irmão, fraco na sua compreensão da liberdade, havia sido acolhido, e as coisas foram refeitas, ressignificadas, para o bem dele, para a edificação dele. Portanto, Deus está nos instruindo sobre coisas importantes aqui. E ele conclui através de Paulo que é importante acolher e aceitar o outro para que ele seja glorificado. Porque apesar das nossas diferenças e apesar das dificuldades que nós temos, abnegação, amor, renúncia, todas estas coisas nos fazem comuns nos modelos, nos exemplos dados pelo próprio Senhor Jesus. E nisso Deus é glorificado. Em última análise, o exemplo de Cristo é trazer glória a Deus. Quando Cristo suportou tudo quanto suportou, suportando todas as nossas fraquezas, o que Ele fez foi glorificar a Deus, antes de produzir benefícios para nós, antes de nos alcançar com tantas bênçãos salvíficas que nos foram alcançadas. Portanto, meus irmãos, aqui também o texto ainda nos fala de algumas coisas que é preciso considerar. Como, por exemplo, nós somos guiados ainda pela Escritura nessa maneira de aceitar o outro e glorificar a Deus. Ele diz aqui que nós devemos orar juntos para a glória de Deus entre nós. Há uma expressão que me agrada muito, que diz que a oração é a arena perfeita para todas as demandas. Um comentarista, comentando a consagração do templo feita por Salomão, ele diz exatamente isso. Ele diz que a arena da oração é um lugar para você lidar com as diferenças, é um lugar para você lidar com o estrangeiro, com o desconhecido, é um lugar onde corações se aproximam, onde mentes se aproximam. A arena da oração é um lugar onde todas as coisas irão trabalhar para concorrer para a glória de Deus. E aqui Paulo está trazendo isso como orientação para nós. Nós precisamos orar juntos. A oração será a primeira significativa expressão da sua aceitação do outro em Cristo Jesus. Tem alguns irmãos que são muito sintomáticos quanto a isso. Tem alguns irmãos
por aí que toda vez que eu encontro ou que surge qualquer coisa, o irmão vem e fala assim: vamos orar. Você deve ter algum irmão conhecido que sempre faz isso. Você chega para visitar ele na casa dele, ele já corre o braço para você assim e diz: vamos orar? Né? Você termina o café, antes de tomar o café, o irmão passa o braço em você e diz: vamos orar? Né? É exatamente isso que nós precisamos entender. A oração, ou estarmos juntos na presença de Deus, vai trabalhar os nossos corações, para que venhamos a trabalhar em nossas vidas a aceitação do outro. E ele diz: louvando e glorificando a Deus juntos. Louvor, cânticos, como a expressão usada por Paulo, falando entre vós, com cânticos espirituais, com salmos, hinos e cânticos espirituais. A música de adoração, a expressão de exaltação, de adoração a Deus, ela também tem esse papel de produzir entre nós a aceitação de que necessitamos para seguir o exemplo do Senhor Jesus, na aceitação uns dos outros. Este deve ser o nosso objetivo principal, a nossa paixão suprema na vida, bem como em nossos relacionamentos com os fracos, para podermos provar, saborear e mostrarmos a glória de Deus. Uma citação do John Piper que eu gostaria de deixar com os irmãos para a reflexão de vocês esta noite, fala sobre o quanto a cultura ela nos impede de termos a disciplina com relação a essas coisas quanto ao próximo. Ele diz o seguinte sobre a cultura americana, que é precisamente semelhante à cultura brasileira. Ele diz o seguinte: quase tudo na cultura americana ameaça esta vida radicalmente séria, onde a paixão é centrada em Deus, para ver e saborear e mostrar a sua glória. A grandeza, beleza e valor de toda a gama de suas perfeições, o seu ser eterno e de caráter imutável, sua independência, autossuficiência e santidade, seu poder, sabedoria e bondade, sua justiça, sua ira, misericórdia e paciência, sua graça e seu amor infinito. Quase tudo na cultura americana ameaça tornar a devoção e os nossos serviços, nossa mente e nosso coração em algo superficial, casual, e nossa bênção mais favorita apenas a diversão e a disposição de agradar a si mesmo. Peço a vocês que orem comigo, para que Deus nos faça cambalear com um bom senso da sua grandeza, e para esse fim, que Ele nos conceda o que Paulo chama de espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Como precisamos conhecer a Deus e sentir algo da maravilha da sua glória. Olhe com Moisés, em Êxodo 33:18, quando ele diz: mostra-me a tua glória. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos fazer do nosso seguir o exemplo de amor de Jesus Cristo aquilo que nos faz diariamente glorificar a Deus e contemplar a sua glória. Quando a glória de Deus centra os nossos olhares, os nossos objetivos, a nossa diversão, a nossa disposição em agradar a nós mesmos, tudo isso será certamente colocado no lugar onde precisa estar, num lugar descartado do nosso coração. Portanto, aqui Paulo ele fala sobre algumas exortações importantes que apontam para metas fundamentais na nossa relação com o outro, com o fraco. No verso 9 ele diz que nós precisamos agir assim para que Deus seja glorificado. No verso 13 ele diz que nós precisamos agir assim para que possamos ser ricos na esperança de Deus. Ou seja, como é que a obra de Cristo, de nos aceitar, trouxe glória a Deus, trouxe esperança para nós,
E nós não podemos continuar a nossa vida seguindo esse como modelo para as nossas vidas, onde há continuidade de glória a Deus e de uma esperança que é nutrida, que é estabelecida no coração de outras pessoas. Meus irmãos, que você possa seguir o exemplo de Cristo e evitar fortemente uma vida centrada em você mesmo para viver uma vida centrada no outro. Que você possa encontrar na Escritura a fonte de ensino, a fonte de paciência, de encorajamento para lidar com aqueles que são fracos na fé. E que você possa levar a sério a orientação do apóstolo Paulo quanto a isso, porque essa é uma forma importante de nós vivermos uma vida voltada para a glória de Deus, por uma radical paixão pela glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que nós possamos melhorar a nossa relação com os fracos na fé. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus.